A paz do Senhor Jesus. Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Glória a Deus. Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos acerca de o que as pessoas que se aproximavam deles, quando eles estavam andando junto, comentavam a respeito de Jesus, quem ele era. Então ele perguntou aos seus discípulos: o que estão falando aí, ser o Filho do Homem? Porque ele se chamava a todo momento que ele era o Filho do Homem. E os discípulos, aqui diz assim, eles disseram, quer dizer, um respondeu, João Batista, outros, Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Era uma conversa particular ali, entre Jesus e os seus discípulos. E a palavra diz que Simão disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus completou que foi revelado a ele, não veio dele mesmo, mas do Pai que estava no céu, que disse isso ao coração de Pedro, a respeito de Jesus, que ele era o Filho do Deus vivo. E se nós lermos aqui, seguindo a leitura, já no capítulo 17 de Mateus, existe outra mensagem que se agrega a esta. Está escrito assim, aqui o subtítulo diz aqui que é a transfiguração, um evento incomum que aconteceu com os discípulos quando estavam com Jesus. Está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Quer dizer, nesse momento anterior que eu li, estavam todos os discípulos juntos, quando Jesus perguntou quem era, o que estavam dizendo quem era Jesus. Mas nesse momento já Jesus está com 3 pessoas, 3 dos discípulos, os mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. E ele diz aqui no verso 12, continua, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. Então, essa passagem que fala quem é Jesus, né? No primeiro, Jesus revelou o coração de Pedro,
que ele é o Filho de Deus. Já nessa outra, na transfiguração, uma voz aparece para os três, que diz que ele é meu filho amado, a ele escutai. Mas eu agora pergunto, Jesus, para você, quem é? Quem é essa pessoa? Quem é esse nome? O que ele representa na sua vida? Como ele está na sua vida? Como ele integra a sua existência? Como que esse nome, essa pessoa, ele convive em você, se é que convive, se é que você o conhece, se é que você já ouviu falar, não como um ser histórico, algo histórico que todo mundo, a maior parte das pessoas já ouviram o nome, já ouviram falar, mas principalmente nos dias atuais, os homens nem procuram mais falar de Jesus. É algo como se fosse ligado somente à religião. Não existe mais um temor na maioria das pessoas de que Jesus ele representa não só um nome, não só uma religião, mas ele representa o Filho de Deus no meio dos homens. Por isso ele se chamava a si mesmo de Filho do Homem. Então Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. Se entregou na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que o mundo o conhecesse e para que fosse salvo por meio da sua morte e ressurreição. Mas como nós vivemos o nosso dia a dia, dia após dia, essa informação de que ele é o Filho de Deus, é o Senhor e Salvador, que morreu e ressuscitou para que nós fôssemos salvos e não perdidos, mas fôssemos salvos por ele. Porque a presença de Jesus na nossa vida produz um efeito, produz algo muito bom. Porque não é só uma mensagem. Jesus não é só uma mensagem. Ele diz de si mesmo, eu sou a vida. Então Jesus é a vida para aqueles que o recebem como a vida, para aqueles que buscam nele uma existência verdadeira e de felicidade. Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Mas tem muita gente vivendo e fazendo coisas sem Jesus, sem ter ele, primeiramente, como único e suficiente Salvador da sua alma, do seu espírito, e nem tem ele como um administrador da nossa vida, da sua vida. Estou falando essas coisas porque na minha casa, na minha família, Jesus, ele não é um coparticipante da minha família, ele é o centro da minha família. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sonho, tudo que eu espero, tudo que eu planejo, tudo que eu programo para o meu futuro,
eu tenho Jesus como o principal. Em Jesus eu obtive emprego, saúde, prosperidade, não só prosperidade de ter dinheiro, mas prosperidade de ter uma vida quieta e sossegada. Porque a Bíblia diz que de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu não estou ganhando o mundo inteiro, mas estou preservando a minha alma em Jesus. Eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, porque Deus me deu uma esposa. Eu tenho filhas porque Deus me deu filhas. Eu tenho genros porque Deus me deu genros. Eu tenho atualmente 2 netos porque Deus me deu 2 netos. Eu tenho paz para viver porque Deus me deu paz para viver. No momento que eu faço esse vídeo, eu tenho 67 anos. Minha esposa, no mês de agosto, vai fazer 59. E eu tenho uma esposa que não é nenhuma prepotência da minha parte ou orgulho próprio, mas eu tenho uma esposa maravilhosa. Porque um dia eu pedi para Deus que eu precisava de alguém que eu amasse e que me amasse. Porque do jeito que eu vivia, que estavam as coisas naquele tempo, eu não aguentava mais. Porque quem eu amava não me amava. Quem eu queria não me queria. E a gente começa a viver e ver que não encontra aquilo que vai no nosso coração. Mas um dia eu falei com Jesus e fiz e lancei essas palavras nele. Que eu queria uma esposa que me amasse e que eu amasse também. Porque do jeito que estava, eu não chegaria a lugar nenhum. E Deus me deu a minha esposa, que já estamos juntos há mais de 41 anos, 40 anos de casado. E eu, como homem, sou extremamente feliz. Como marido, sou realizado. Como pai, como avô, satisfeitíssimo. Como herdeiro da vida eterna, há uma grande esperança no meu coração por causa de Jesus. Por causa dele, o Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus vivo. Eu poderia falar muitas coisas, mas o tempo do vídeo é insuficiente para detalhar todas as coisas que eu tenho colhido durante a minha vida. Nesses 67 anos, eu escrevi um pequeno livro de 22 páginas em que eu aumento um pouco essas informações. Mas, basicamente, hoje, nesse momento que eu vivo, eu me sinto plenamente satisfeito. A minha alma se regozija, se alegra, por causa do Senhor Jesus. As minhas filhas, quando vão embora, os meus genros,
eu abraço eles e digo: vão com Jesus. Os meus netos, quando eu vejo eles, quando eu encontro eles, eu digo: lindos de Jesus. Por que eu faço essas coisas? Porque vem do meu coração. Porque ter Jesus como único e suficiente Salvador não é só para o futuro, é para agora também. Ele é o Salvador da minha vida, dos meus anseios. Ele é o meu Senhor, o dono da minha vida. Josué, no fim da sua vida, depois de cumprir o trabalho que ele fazia junto ao povo de Israel, ele disse: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que eu procuro fazer, servir ao Senhor, eu e a minha casa. Porque o tempo é muito curto nas nossas vidas. Por isso eu digo para você que está ouvindo essa palavra: traga Jesus para o centro da tua existência. Que ele não fique só com essa informação que a Bíblia diz, que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Para Deus, ele é o Filho dele. E quem é Jesus para você? O que ele é na sua vida? Por isso, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e traga ele para a sua casa. E nunca mais se afaste dele. E creia que ele pode dar muito mais do que você pensa ou espera. Porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o amor de Deus para conosco. Deus deu o seu amor para nós. Deu o seu Filho na cruz do Calvário, para mim e para você. Para que possamos viver eternamente. E para que possamos ter uma vida nesse mundo. Ainda que nesse mundo, uma vida quieta e sossegada. Que Deus possa cumprir todos os dias da nossa vida. Nesse mundo. Na pessoa de Jesus. Vivamos. Porque somos dele e para ele. Creia e entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Que essas palavras possam ficar no seu coração para sempre. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.